Atletas no Ar está de volta na tela da Boas Novas para todo o Brasil e todo o mundo. Você pode e deve participar. Eu insisto que você participa desse programa, rapaz, porque sem a sua participação, esse programa não é nada. Você mandando um e-mail para a gente, através do atletasnoar@boasnovas.tv, você pode ganhar um desses prêmios aqui. Toda semana tem prêmio. É boné, é squeeze, é a Bíblia. Está sendo mostrada aí pela câmera do meu amigo Samuel. Um dos prêmios que você pode ganhar toda semana. Durante a Copa do Mundo, especificamente, essa camisa do Flamengo, camisa dada pelo Nixon, atleta de Cristo, nosso grande amigo, número 29 do Mengão, tá aí. Você pode ganhar mandando e-mail pra gente. Você também pode e deve acessar o site do Atletas de Cristo, porque lá tem outras informações e tudo que você precisa saber sobre o nosso assunto de agora, que são as viagens que o Atletas de Cristo faz para pregar o Evangelho de Jesus Cristo através do futebol. Você vai conferir agora o testemunho do Marlon, um jovem que realmente... Assiste o testemunho dele porque foi uma obra de Deus esse rapaz ter chegado ao Japão. Vamos lá. Meu nome é Marlon Santana, tenho 24 anos, sou formado em técnico de segurança do trabalho e sou membro da PIB de Copacabana. Fui missionário no Toa Ferro para o Japão. O nosso trabalho foi usando a estratégia do futebol. Lá tinha clínicas de futebol e também Kids Games, né? Kids Game. E assim foi indo e a gente abria muitas portas, graças a Deus, né? Para as igrejas trabalharem naqueles locais também, que eles não tinham abertura nenhuma. No Japão, eles ficavam meio sem entender, cara, o que brasileiro está fazendo aqui na nossa terra? E a gente explicava, ó, a gente está aqui pelo imenso amor de Deus por vocês. Minha motivação para essa viagem missionária foi através do pastor Marcos Grava, que ele foi lá na igreja de Pipa de Copacabana, deu a palavra e falou sobre essa viagem missionária, que é usar a estratégia do futebol. E o meu amigo Kirk veio falar comigo no final do culto para ver se animava de ir. Aí ele falou, pô, mas ficou sabendo da viagem missionária. Aí eu falei com ele que a situação financeira está bem ruim. Naquele momento eu só tinha R$2,50 no bolso e Rio Card. Foi até engraçado que eu comentei isso com ele, começou a rir. Só que aí foi passando o tempo, aí chegou, eu falei com ele, eu senti no meu coração de ir a essa viagem. E eu comentei com ele, falei, pô, cara, vamos dar o primeiro passo, tirar o passaporte, que a gente não tinha nem isso. Aí, no ano passado, no meu aniversário, eu também... os pais da minha namorada vieram me dar de presente o passaporte. E aí eu comentei com ele, falei, pô, cara, vamos lá, cara, vamos tirar o passaporte. E tudo foi se encaixando. Quando eu fui tirar o passaporte, a moça chegou pra mim e falou que tava tendo alguma coisa, que estavam querendo tirar todos os passaportes bem rápidos. E o meu saiu em 2 semanas, mais ou menos. E o Kirk foi fazer depois, o dele saiu em 1 semana. Quando eu fui buscar o passaporte, a Ana Diava, que é a ministra de missões lá da igreja, me ligou falando que um membro da igreja tinha doado o dinheiro da passagem. E a gente começou, eu e o Kirk, a gente ligou um pro outro, a gente começou o Kirk quase chorando, a gente bem feliz com a notícia. E aí foi acontecendo, membros da igreja foram ajudando financeiramente. E a gente sabe que a provisão vem de Deus e não vem de nós, nem do nosso esforço. E a partir disso aí, a gente começou a ver que Deus queria a gente lá. Eu acho que o esporte é uma ferramenta excelente, porque o esporte abre muitas portas. Porque o esporte todo mundo gosta, né? Não só futebol, mas vôlei, basquete, tênis. É uma estratégia excelente, porque você chega num lugar, num colégio, a gente vai jogar um futebol com vocês, ensinar um pouquinho do futebol para vocês. Mas chegar no final, a gente fala, agora a gente quer falar um pouco com vocês. E eles estão lá, tipo, a gente já jogou bola com eles, a gente já fez tudo com eles, a gente já conversou. E aí a gente vai lá e abre o jogo pra eles, porque realmente a gente está ali. A diferença que fez na minha vida foi enxergar que, tipo, cara, realmente tem outras pessoas que precisam de Deus, lógico, mas tem outras pessoas também que a gente precisa estar falando do Evangelho. Isso impactou a mim também, porque não é só lá em outros países, mas aqui também a gente tem que falar, que muitas vezes a gente fica calado, mas a gente precisa falar, a gente precisa abrir a boca e deixar Deus usar a gente, né? A diferença que fez foi ver que muitas pessoas nunca ouviram falar de Cristo, porque antes eu pensava, cara, todo mundo já ouviu falar de Cristo, mas não, ainda falta muita gente para ouvir falar. Você que Deus tem chamado para fazer a obra, para ir para o campo missionário, que o dinheiro realmente não é uma barreira.
Um cristão, a gente tem que saber que Deus é a nossa provisão. Tenha coragem, vai só com ousadia e deixe Deus te usar. Essa é a mensagem que eu deixo, porque eu acho que no início isso me embarreirou um pouco, a questão financeira, mas depois eu vi que realmente isso não é um problema. É só um momento para Deus mostrar, ó, eu tô contigo, eu quero você lá. Então, vá com fé, vá na coragem e deixe Deus te usar. É isso aí, R$ 2,50 era o que esse rapaz tinha no bolso, R$ 2,50. Mas quando Deus quer, Deus faz acontecer. Então, se você tem um chamado missionário, se coloque à disposição, ore e tenho certeza que Deus vai te abençoar. A gente vai assistir mais um testemunho, é o último dessa série, do Ian. Também é um jovem que foi para essa viagem e tem um testemunho muito sensacional para nos contar. Vamos assistir. Olá, meu nome é Ian Bastos, tenho 25 anos, sou formado em desenho industrial. Atualmente estou estudando, querendo fazer concurso público e eu fui um missionário do Tour of Hope, Japão. Eu conversei com Deus e pedi, Deus, se for da sua vontade que eu vá, o Senhor vai mandar alguém aqui em casa me chamar, me convidando para ir para o Japão. O Felipe Câmara, ele falou comigo em janeiro, em fevereiro, final de fevereiro, início de março, o Marlon veio aqui em casa. Primeira coisa que ele chegou e falou, Ian, vai ter um projeto missionário no Japão, você quer ir comigo? Quer ir com a gente? Na hora, assim, eu falei, tá, entendi, Deus, você quer que eu vá. Como vou conseguir dinheiro para poder viajar? Eu já estava assim, tá, se Deus quer que eu vá, Deus vai abrir uma porta, vai aparecer dinheiro de alguma forma, e eu não tenho. E com o tempo foi aparecendo. Só que no momento que era para comprar passagem para ir para o Japão, eu não tinha o dinheiro. Meu cartão de crédito estava estourado, o limite já tinha estourado, eu não sabia o que fazer. Só que eu orei, pedi a Deus, Deus, assim, não sei o que fazer. Sim, eu sei que o Senhor vai querer que eu vá. Não sei como o Senhor vai permitir isso, mas eu sei que o Senhor vai abrir essa porta. Eu liguei lá para a responsável dessa viagem, que estava organizando toda a questão de passaporte, visto, compra de passagens. E dei meu cartão de crédito. Falei, ó, meu número é esse. E nem falei que estava com um limite estourado, só falei assim, meu número é esse, cartão. Falei, Deus, meu cartão está estourado, não sei o que vai acontecer. Sei que 2 horas depois ela me manda um e-mail falando, olha, sua passagem foi comprada. Tá aqui a emissão da compra da passagem. Na hora, quando eu vi isso assim, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o Senhor quer que eu vá mesmo. Eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim, mas eu sei que é algo muito importante na minha vida. Nós realizávamos clínicas de futebol, escolinhas, marcamos alguns amistosos com algumas universidades. E quando acabava o jogo, ou então a escolinha, a clínica, nós compartilhávamos um pouco do amor de Cristo. Falávamos um pouco do que Cristo tinha feito nas nossas vidas e que Ele queria fazer na vida de cada um ali. O esporte é uma língua universal. Com o esporte ele quebra, assim, ele derruba essas barreiras que existem. Ele sempre atrai novos treinadores, novos jogadores. Ele é uma forma muito interessante de você chegar e falar o que você tem para falar ali. Ele abre uma porta gigantesca, assim, uma porta que Deus está utilizando, assim. Foi muito marcante para mim todos os jogos, porque eu via claramente como Deus atuava ali, usando uma ferramenta que era o futebol. Isso era claro, assim, porque eles não somente ficavam interessados pelo futebol, porque eram brasileiros jogando, mas também eles ficavam querendo saber que amor é esse que fez com que a gente atravessasse o mundo para falar sobre uma pessoa que morreu por nós. Eles ficavam curiosos, queriam saber. Minha vida, ela foi transformada pela seguinte situação. Quando eu vi a situação lá do povo na questão espiritual, que muitas das vezes eles não sabiam nem o que era uma cruz, eles não sabiam quem era Cristo. E eu vi que aqui a gente tem essa liberdade toda para falar e nós não falamos. Assim, lá, de certa forma, tem uma restrição. E aqui nós temos tanta facilidade de falar e às vezes nós ficamos quietos. Isso me impactou de tal forma que várias vezes, assim, quando eu me vejo numa situação assim, por que eu não falo com aquela pessoa ali? Eu sou livre aqui no Brasil de poder falar. Isso me impactou na seguinte situação, eu não perco mais a oportunidade de falar de Cristo para ninguém aqui. Deus tocando no meu coração, eu vou e falo.
Deus me trouxe à memória uma promessa que ele tinha feito em 2010, que através do pastor, ele tinha conversado comigo e ele falou a seguinte palavra: Ian, o projeto que Deus tinha para o seu pai, ele vai realizar em sua vida e vai te mandar para o Japão. Isso em 2010 eu lembrei. Me fez lembrar durante esse culto. Quando Deus me fez lembrar isso, assim, para mim o culto tinha acabado ali, acabado na seguinte situação, porque eu comecei a chorar de felicidade, assim, como Deus cumpre as promessas que Ele tem em nossas vidas. Então, ali foi o momento mais marcante, foi no último dia. Deus permitiu eu passar por uma experiência ótima, assim, viver tanto numa cultura tão rica, tão excelente, assim, poder compartilhar do amor de Cristo com esse povo. E Deus permitiu, ainda no último dia, me surpreender trazendo à memória o que Ele tinha prometido para mim. Olha, se você tem vontade de fazer algum projeto missionário, não tenha medo. Coloque primeiramente diante de Deus essa vontade. Faça que nem Isaías: Senhor, eis-me aqui. Deus, ouvindo isso, com certeza Ele vai te usar. Se você quer ir para o Japão, ou se você quiser fazer um trabalho missionário na sua região, não tenha medo. Seu Deus é maior que tudo, qualquer barreira. Seu Deus é excelente, Ele está querendo sempre te ajudar, te encorajando. Sempre quando você tiver um problema, alguma dificuldade que você vê que não consegue, lembre que seu Deus é maior que isso tudo. E Ele vai te ajudar a vencer essas barreiras. É isso aí, excelente testemunho. E fica aí o nosso recado para você que quer fazer missões e que se sente chamado por Deus para trabalhar com o esporte. Acesse o site do Atletas de Cristo. Lá você vai encontrar todas as informações que você necessita para se engajar de verdade, participar daquilo que Deus tem feito através do esporte. Ok? Bom, a gente vai conferir agora a emocionante história do surfista Derek Rabelo. A história dele é tema do documentário Além da Visão, dos diretores Luiz Werneck e Bruno Lemos. O longa foi lançado recentemente aqui no Rio de Janeiro e, lógico, o Atletas no Ar estava lá para conferir. Derek Rabelo não é apenas mais um surfista. Sua história ganhou o mundo pelos desafios que teve que enfrentar desde que nasceu. Filho de surfista, Derek, nascido na cidade praiana de Guarapari, no Espírito Santo, nasceu cego e, mesmo assim, o surf era seu principal sonho. Não apenas surfar, mas surfar a pipeline, uma das ondas mais difíceis do Havaí. Para muitos que não acreditavam ser possível, o sonho se tornou realidade. Derek já surfou com grandes surfistas como Kelly Slater. Foi lançado no Rio de Janeiro o filme Beyond Sight, um documentário produzido sobre as suas experiências no mundo do surf, inspirando os melhores surfistas do mundo. Me sinto muito abençoado por Deus e muito grato a Deus por esse dia ter chegado, porque depois de 2 anos a gente trabalhando, com muito esforço, tanto eu, a equipe toda do filme, todo mundo que de maneira direta ou indiretamente trabalhou para que isso venha acontecer. Então eu me sinto muito feliz e abençoado por Deus. Nem tudo foi fácil para Derek, mas para superar tantos desafios, ele teve uma ajuda que fez a diferença: a família. O pai do jovem, que orava para que ele se tornasse um surfista profissional, nos conta como o filho é um exemplo de superação. Com certeza, é um exemplo e, como eu te falei, desde pequenininho eu tentando colocar ele como uma pessoa normal. Na realidade, para ele não ficar traumatizado, ser diferente, né? Na realidade, foi ele que foi me fazendo superar, entendeu? Assim, poxa, eu tenho um filho assim, eu tenho um filho, né? Mas não, e ele se saindo de tudo, escola, super inteligente, pega as coisas rapidinho, né? Questão de notas, essas coisas, graças a Deus. Uma história dessa tinha que ser registrada. E Bruno Lemos conta que não perdeu tempo quando descobriu a coragem que um jovem deficiente visual tinha ao viajar para o Havaí para surfar a onda mais temida pelos amantes do esporte. Me aparece um garoto cego na igreja que a gente frequenta no Havaí, chamado Derek Rabelo. E o garoto era cego e veio para surfar pipeline. Uma coisa assim, que se você falar para alguém antes de ter visto o Derek, você ia dar risada, você ia achar que era piada. E aí eu chamei um amigo meu, o Luiz Werneck, que é um excelente diretor de televisão e de filme, e nós nos unimos para fazer o documentário chamado Além da Visão com Derek. É essa coragem que surpreende todos que conhecem Derek, mas ele lembra que nem sempre foi assim.
Devido à sua limitação, muitos tentaram frustrar os seus sonhos. Não, tranquilo não foi. Tive alguns obstáculos, sim. Principalmente quando eu fui para o Havaí pela primeira vez. Amigos chegados vieram falar para um outro amigo meu que estava me levando: pô, não vai, leva ele para o Havaí, ele vai morrer lá, ele não pode. Algumas vezes eu surfando também em alguns lugares. Alguém chegava e falava que eu não deveria estar dentro da água, mas eu nunca parei para dar ouvido para isso, entendeu? Eu sempre procurava me divertir e estar fazendo o que eu gosto de fazer, que é surfar. Pois é, Derek não se deixou abater e hoje milhares de pessoas já foram impactadas com a sua história nos Estados Unidos, onde o filme já foi lançado. O produtor Brian Jennings ressalta a importância dessa história de fé. Segundo ele, mais de 200 pessoas já aceitaram a Jesus através deste filme, que foi lançado há 8 semanas. A esperança agora é traduzi-lo em várias línguas e mostrar para diversos países, pois para Brian, Derek é uma inspiração não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Para quem já se inspirou com esse exemplo de vida, fica o recado desse jovem que vive por fé e não por vista. Vamos primeiro ter força de vontade, ter fé em Deus e ter objetivos na vida. A gente precisa pegar, acordar de manhã, botar num papel, escrever: pô, eu quero fazer isso, minha meta é essa. A gente tem que ter meta nas nossas vidas, primeiramente. E ter bastante confiança em Deus e deixar acontecer. E pensar sempre positivo, que no final dá tudo certo. É uma história realmente impressionante do Derek. Durante as filmagens desse documentário, ele esteve com o Kelly Slater, tentaram vendar o Kelly Slater e dizer: pega uma onda aí, e ele não conseguiu. Realmente é uma coisa impressionante aquilo que o Derek faz dentro da água através da fé e não da visão. No próximo bloco o assunto é lógico, é Copa do Mundo, não podia deixar de ter Copa do Mundo aqui. A gente vai falar muito sobre isso no próximo bloco, você não pode perder. Fique aí, a gente volta já. Eu quero